Falar agora do Haddad, cara, que fugiu, meu amigo, fugiu da briga. Hoje que o Congresso vai votar a urgência para a revogação do IOF, ele fugiu, entrou de férias. Adiantou as férias dele, tá? As férias estavam marcadas para julho. Ele falou: não, desisti, saí fora, vou sair fora aqui. E saiu de férias hoje, essa semana, para evitar mais desgastes, né? Olha que vergonha, bicho. O governo tá acabando, cara. Esse governo tá desmoronando, bicho. O ministro das Finanças, o ministro da Economia, que é o cara que patrocinou toda essa coisa do IOF, essa lambança do IOF, né? Não tem outro nome para chamar isso. Vocês lembram o que foi, né? O governo Lula tá gastando pra caramba, ficou com cobertor curto, não tem onde tirar dinheiro, cortou um monte de gastos, mas também quer botar mais imposto no rabo de todos nós brasileiros, né? Primeiro botou um imposto de IOF só absurdo, aí depois negociou com o Congresso, voltou atrás um pouco, aumentou o IOF também, mas aumentou menos, e botou mais um monte de impostos e um monte de coisa no final das contas, e o governo continua com o problema. Por quê? Porque o Congresso falou que simplesmente não vai aprovar nenhuma coisa nem outra, nem o IOF original, nem essa nova versão que cria um monte de impostos aí, né? E a votação da urgência será hoje na Câmara, né? A Câmara acerta votar a urgência contra o IOF e deve ter mais de 300 votos. Um recado claro ao governo. E aí, no meio dessa confusão, o cara central dessa história, que deveria ser o ponto de referência do governo Lula para defender essa reforma, o cara sai de férias. Botou o auxiliar dele aqui, o Dário Durigan, vai assumir interinamente o Ministério da Economia. Cara, isso é coisa de governo que perdeu o controle, hein? Acho que tá afundando o governo. Não quer dizer que o governo vai acabar, mas quando o governo afunda, já não consegue fazer mais nada, né? É sinal de que o barco está desgovernado, vai bater no primeiro iceberg que tiver aí na frente. Essa notícia foi sugerida por Peter tomando Ozempic, diálogo cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, bicho. Nessa semana de votação sensível pra caramba no Congresso, aqui ó, a Câmara vai votar com urgência hoje. Em princípio, não vão votar no mérito, vão votar apenas a urgência. Segundo diz o pessoal do Poder 360 aqui, isso aqui seria um recado para o governo. O governo está vendo isso como insatisfação da base pela não liberação de emendas, né? É o que eu falei com você. A ideia do Flávio Dino controlar as emendas, dizer que o governo não vai dar emenda, vai segurar as emendas do Congresso e coisa e tal, ia piorar a relação do governo com o Congresso. O Flávio Dino fez isso tentando ajudar o Lula para que o Lula tivesse mais controle sobre o Congresso, mas no final das contas, o que os congressistas estão vendo é o seguinte: esse governo tá uma merda completa, é possível que não tenha dinheiro para as emendas de qualquer forma, e no final das contas ficar associado com esse governo pode ser ruim de qualquer maneira. Então é melhor deixar as emendas para lá mesmo e partir para a briga com o governo. Pois bem, a Câmara dos Deputados definiu que nessa segunda-feira vai votar o requerimento de urgência do PDL, que derruba o decreto que aumentou o IOF, e também deve votar a questão da MP, também, que institui outros impostos, também deve anular esse pacote todo do governo, o que seria o ideal, tá? Fazer exatamente isso. Por quê? O governo que corte mais gasto, pô. Vende a Petrobras, vende os Correios, dá seu jeito aí, pô. O Lula quer gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, tirando sempre do bolso do brasileiro? Não pode, ele tem que dar um jeito de vender essa coisa. Outra coisa que eu acho interessante dessa história aqui é que você pode ver claramente que fracassou a ideia do governo Lula da propaganda de ser focada em pobres versus ricos, né? O governo Lula de novo insistiu nisso. Toda a desculpa do Haddad é que esse projeto aqui ia mirar o pessoal da cobertura. Ah, e a cobertura vai voltar a pagar o condomínio, não sei o que lá, uma coisa que não tem sentido nenhum, uma ideia sem sentido, mas é mais uma vez a velha retórica da esquerda de ricos versus pobres e coisa e tal, quando todo mundo percebe que o que está acontecendo aqui é o governo roubando ricos e pobres ao mesmo tempo, né? Como eu expliquei para vocês já várias vezes, e vários outros youtubers, várias outras pessoas também já falaram sobre isso, você tributar LCA e LCI, você vai aumentar o preço dos alimentos e vai aumentar o preço do imóvel, o preço do aluguel. Você tá jogando esse custo de novo para a população do mesmo jeito, para a população pobre, não é só para rico, não. Ah, mas você é o rico que paga o imposto. É o rico que paga o imposto. Mas se ele vai pagar o imposto na hora de emprestar dinheiro para o agronegócio, ele pode pegar esse dinheiro dele agora e fazer outra coisa com esse dinheiro. Não vai mais emprestar para o agronegócio. E se ele não vai mais emprestar para o agronegócio, o que vai acontecer? Vai ter menos dinheiro para o agronegócio. E se vai ter menos dinheiro para o agronegócio, vai ter menos coisa sendo plantada, menos boi sendo cuidado. Enfim, no final das contas, você vai ter menos comida sendo produzida e vai inevitavelmente aumentar o preço do alimento em algum
momento aí do futuro. Então não tem jeito, todo imposto é imposto sobre a sociedade. Não existe, vou botar imposto sobre os ricos. A sociedade inteira vai pagar esse imposto. Isso vale para qualquer imposto. Vou botar imposto sobre os bancos. Meu amigo, imposto sobre os bancos, o banco vai passar na tarifa que você paga lá das coisas que você usa no banco. O banco é uma empresa com fins lucrativos, eles querem lucrar. Não adianta, né? Se o dono do banco não for ter lucro, ele vai sentar na casa dele e ficar vendo televisão. Por que ele vai trabalhar se não vai ter lucro, né? Então o banco tem que ter lucro. E no final das contas, essas medidas que o governo fica dizendo que está cobrando dos bancos, acabam sendo cobradas dos correntistas dos bancos. Não tem outra maneira de fazer isso. Não existe isso, esse negócio de imposto, de resolver a economia através do Estado, através de imposto. Sempre piora a situação. O governo é o grande concentrador de renda no Brasil. Achar que o governo distribui renda é balela. O governo concentra a renda, rouba a renda de todo mundo. Desde o mendigo que está na rua, ali, caído na rua, pegando dinheiro emprestado, pegando dinheiro doado pelo pessoal. Na hora que ele pega aquele dinheiro, que ele vai comprar a pinga dele no bar ali, né? A pinga está com imposto de consumo. Então o mendigo pagou imposto. Todo mundo paga imposto, o pobre paga imposto pra caramba no Brasil. O governo não distribui renda de nada, ele concentra a renda. Aí essa renda vai lá pro governo e a maior parte vai para quem? Funcionários públicos, do STF, as lagostas do STF, os gastos nababescos do Congresso e do Executivo, a montanha de amiguinhos sindicalistas do Lula, que o Lula colocou em cargos no governo, um monte de gente sindicalista idiota, pelego, que não sabe fazer porra nenhuma, um monte de cupincha do Lula em um monte de lugar do governo, o dinheiro vai para esse pessoal. Você está concentrando renda, está tirando dos mais pobres e dando para esse pessoal, né? Enfim, isso é um outro sinal. Falhou completamente essa tentativa do governo Lula de usar o chavão do rico versus pobres. Não que nós somos a favor dos pobres e vamos brigar com os ricos para cobrar imposto. Não está colando isso. Todo mundo já percebe que o governo rouba de ricos e pobres. Rouba de todo mundo. O governo não resolve o problema da pobreza ou da riqueza ou de ninguém. Né? E o pior, né, sempre acaba ajudando os mais ricos no final das contas, porque os ricos têm poder, o dinheiro tem poder. O rico compra deputado, o rico compra o Lula, né, claramente, né, um monte de corrupção que teve no primeiro governo do Lula e está tendo agora também. O pobre não consegue comprar ninguém, aí, ou seja, o pobre se fode de novo. O rico, por mais que o governo invente coisas, invente regulamentações, sempre ajuda o rico e prejudica o pobre. Então, aqui a Câmara está votando isso daqui, mas é importante notar isso, tá? Segundo disse o Hugo Mota, eles vão votar apenas a urgência do assunto, não vão votar o mérito. Seria uma forma de pressionar o Lula a mudar alguma coisa. Aqui, ó, o presidente Hugo Mota havia optado por pautar a urgência depois da insatisfação com a medida provisória do Executivo editada nessa quarta-feira, que aumentou impostos. Entre as medidas, o Executivo quer taxar investimentos hoje isentos, como a LCA e a LCI. E o Mota diz que não está no cargo para servir a projeto político de ninguém, ou seja, ao Lula, né? O acordo foi visto pelo governista como um aceno de insatisfação da Câmara sobre liberação de emendas. Então, repara, o Hugo Mota não disse que é um aceno com publicação de emendas. É o governo Lula, que é um governo fraco, um governo que não tem ideias, um governo que está aqui só para roubar a população, que está vendendo essa ideia de que é tudo por questão de emendas, né? Tá aqui a Gleisi Hoffmann aqui, ó. Derrubar a MP e o decreto de IOF seria ruim para o Congresso com as emendas. Se vocês derrubarem, a gente não vai dar mais emenda nenhuma. Eu tô falando para vocês, essa ilusão desse pessoal, o Dino não tá liberando emenda mesmo. Que diferença faz se vai ter emenda, se não vai ter emenda? O Dino já segurou as emendas todas lá. Então aqui, no final das contas, parece que vai ter 310 votos para aprovar a urgência. Governistas consideram ser uma conta segura. Essa votação expressiva dará munição para os deputados pressionarem para outro voto logo em seguida para derrubar o decreto do IOF. Essa possibilidade é remota, entretanto, mantendo o caráter de recado dos deputados. Ou seja, a gente vai ver, no final das contas, se vai ser as duas coisas juntas, esse é o ponto importante, ou se vai ser só recado dos deputados. Se for só recado dos deputados, existe a possibilidade de realmente eles quererem só mais verbas de emendas. Pode ser. Eu acho que não é isso não, tá? O governo, por sua vez, se comprometeu a adiantar o que está atrasado com as emendas e voltar a ter diálogo próximo com os líderes, né? O que não vai conseguir, pô. O Dino segura as emendas todas, então não tem diálogo com os líderes, né? Ou seja, no final das contas, e no meio dessa confusão toda,
com essa coisa toda pegando fogo, o Haddad tira férias. Está tirando férias por quê? Porque sabe que vai tomar uma trobozonga, que vai perder essa votação no Congresso, que vai ficar mais uma vez taxado como Taxade, vai todo mundo colar nele o apelido de Taxade. O Taxade sacrificou a carreira política dele futura, que ele poderia ter eventualmente, para tentar ajudar o Lula, e está se ferrando completamente, porque esse é um governo que não tem salvação, e não está conseguindo nada, está colhendo derrota após derrota. Aqui, ó, as férias do Haddad correspondem a parte de um saldo remanescente de 2023 que estava prevista para 11 a 20 de julho, e foram antecipadas, ou seja, não é férias atrasadas, não, estava previsto para julho. Ele adiantou para agora, por quê? Porque viu que vai perder, que vai ficar feio pra caramba para ele, tá querendo fugir, meu amigo. Se bobear, o Haddad tá querendo meter o pé desse governo, como todo mundo, diga-se de passagem. O pessoal já percebeu que o governo Lula tá afundando. É um navio desgovernado que não sabe para onde vai, tá esperando um iceberg para afundar, né? Vamos ver no que vai dar essa votação hoje, tô ansioso.